Levítico capítulo 16. O grande dia da expiação. Introdução. Este capítulo apresenta alguns dos princípios mais importantes que, de algum modo, merecem a atenção da alma regenerada. Apresenta a doutrina da expiação com um poder e uma plenitude pouco vulgares. Em suma, devemos incluir o capítulo 16 de Levítico entre as porções mais importantes e preciosas da inspiração, se é que podemos fazer comparações onde tudo é divino. Considerando este capítulo sob o ponto de vista histórico, vemos como ele nos dá um relato das cerimônias do grande dia da expiação em Israel, mediante a qual eram estabelecidas e mantidas as relações do Senhor com a Assembleia e eram expiados os pecados, faltas e fraquezas do povo, de forma que o Senhor Deus pudesse habitar no meio deles. O sangue que era derramado neste solene dia formava a base do trono do Senhor no meio da congregação. Em virtude deste sangue, o Deus Santo podia fazer a sua habitação no meio do povo, apesar de todas as suas impurezas. O dia 10 do 7º mês era um dia único em Israel. Não havia outro dia semelhante em todo o ano. Os sacrifícios deste dia formavam o fundamento dos caminhos de Deus em graça, misericórdia, paciência e longanimidade. Além disso, aprendemos nesta parte da história inspirada que o caminho do santuário não estava ainda aberto. Deus estava oculto atrás do véu e o homem tinha de manter-se à distância. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. O caminho não estava aberto para que o homem pudesse aproximar-se em todo o tempo da presença divina, nem existia nenhum meio, em todo o cerimonial mosaico, que lhe permitisse ficar ali continuamente. Deus estava encerrado dentro, longe do homem, e o homem estava fora, separado de Deus, e o sangue de bodes e bezerros não podia abrir o caminho para um lugar de encontro permanente. Era necessário o sacrifício de um nome mais nobre e sangue mais precioso. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Hebreus 10 versos 1 a 4. Nem o sacerdócio levítico nem os sacrifícios levíticos podiam conduzir à perfeição. A insuficiência está gravado nos últimos, a debilidade sobre o primeiro e a imperfeição sobre um e outros. Um homem imperfeito não podia ser um sacerdote perfeito e um sacrifício imperfeito não podia dar uma boa consciência. Arão não era competente para se sentar dentro do véu e os sacrifícios que ele oferecia não podiam rasgar esse véu. Dissemos o bastante sob o ponto de vista histórico do capítulo. Consideremo-lo agora sob o ponto de vista atípico. Arão, tipo de Cristo. Com isto Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto, versículo 3. Aqui temos de novo os 2 grandes aspectos da obra expiatória de Cristo, por meio da qual é mantida perfeitamente a glória divina e são supridas as maiores necessidades do homem. Não se menciona em todos os serviços deste dia único e solene nem a oferta de manjares nem o sacrifício pacífico. A vida humana perfeita de nosso bendito Senhor não se encontra aqui simbolizada nem a comunhão da alma com Deus, em consequência da sua obra consumada, é desenrolada. Numa palavra, o grande e único objetivo deste capítulo é a expiação, e esta sob um duplo aspecto, a saber, primeiro, satisfazendo todos os direitos de Deus e os direitos da sua natureza, do seu caráter e do seu trono, e, segundo, expiando perfeitamente a culpa do homem e respondendo a todas as suas necessidades. Devemos ter estes 2 pontos em vista, se quisermos ter uma ideia clara da verdade apresentada neste capítulo ou da doutrina do grande dia da expiação.
Com isto Arão entrará no santuário, com a expiação que correspondia à glória de Deus, sob todos os conceitos, seja a respeito dos seus planos de amor redentor para com a Igreja, para com Israel e para com toda a criação, seja quanto aos direitos do seu governo moral, e com a expiação que correspondia inteiramente à culpa do homem e sua condição de necessitado. Estes dois aspectos da expiação apresentam-se constantemente perante nós à medida que refletimos sobre o precioso conteúdo deste Espírito. De modo que por muita importância que lhe dermos nunca será demasiada. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água, e as vestirá. Versículo 4. A pessoa de Arão lavado em água pura, e revestido dos vestidos brancos de linho, oferece-nos um tipo formoso e tocante de Cristo empreendendo a obra de expiação, sendo pessoalmente e caracteristicamente puro e imaculado. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. João 17 verso 19. É um privilégio precioso podermos, por assim dizer, contemplar fixamente a pessoa do nosso divino sacerdote em toda a sua santidade essencial. O Espírito Santo compraz-se em tudo que apresenta a Cristo aos olhos do seu povo, e sob qualquer aspecto que o contemplarmos vemo-lo mesmo imaculado, perfeito, glorioso, precioso e incomparável Jesus, cândido entre 10.000 e totalmente desejável. Ele não necessitou fazer ou usar coisa alguma a fim de ser puro e imaculado, não precisou de água pura ou de unho fino. Era intrínseca e praticamente o Santo de Deus. O que Arão fazia e o que usava, a lavagem da água e a investidura dos seus hábitos, são apenas fracas sombras do que Cristo é. A lei tinha apenas uma sombra e não a imagem exata das coisas. Bendito seja Deus, nós não temos apenas a sombra mas também a realidade divina e eterna, e Cristo mesmo. Arão e sua casa, imagem da Igreja. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e 1 carneiro para holocausto. Depois, Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Versículos 5 e 6. Arão e a sua casa representam a Igreja, não como um corpo, mas como casa sacerdotal. Não é a Igreja como a vemos representada em Efésios e Colossenses, mas antes como a encontramos representada na Epístola de Pedro, na passagem bem conhecida de capítulo 2 verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. E também em Hebreus 3 verso 6, e mais Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Devemos recordar sempre que não existe revelação do mistério da Igreja no Velho Testamento. Há tipos e figuras, mas não revelação. Este maravilhoso mistério de um só corpo, formado de judeus e gentios, um novo homem, unido a Cristo glorificado no céu, não podia, como é óbvio, ser revelado até que Cristo tivesse tomado seu lugar nas alturas. Paulo foi feito por excelência dispenseiro e ministro deste mistério, como ele próprio nos diz em Efésios 3 versos 1 a 12, uma passagem que recomendamos à atenção e oração do amigo crente. Os 2 bodes. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então, Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Versículos 7 a 20. Nestes 2 bodes temos os 2 aspectos da expiação já referidos. A sorte pelo Senhor caía sobre um, e a sorte pelo povo caía sobre o outro. No caso do primeiro não se tratava das pessoas ou dos pecados que deviam ser perdoados, nem dos desígnios de Deus de graça para com os seus eleitos. Estas coisas, desnecessário é dizer,
são de uma importância infinita, mas não estão compreendidas no caso do bode sobre o qual caía a sorte pelo Senhor. Este bode simbolizava a morte de Cristo, mediante a qual Deus foi perfeitamente glorificado, com respeito ao pecado em geral. Esta grande verdade está plenamente exposta na expressão notável uma sorte pelo Senhor. Deus tem uma parte especial na morte de Cristo e uma parte distinta, uma parte que não deixaria de ser eterna ainda que nenhum pecador fosse salvo. A fim de se compreender a força desta asserção é preciso recordar como Deus tem sido desonrado neste mundo. A sua verdade tem sido desprezada, a sua autoridade tem sido desdenhada, a sua majestade tem sido desconsiderada, a sua lei tem sido desobedecida, os seus direitos têm sido esquecidos, o seu nome tem sido blasfemado e o seu caráter difamado. O bode sobre o qual recaía a sorte pelo Senhor. Ora, a morte de Cristo vindicou todos estes direitos. Glorificou perfeitamente Deus no próprio lugar onde todas estas coisas foram feitas. Vindicou perfeitamente a majestade, a verdade, a santidade e o caráter de Deus, satisfez divinamente as exigências do seu trono, expiou o pecado, administrou o remédio divino para todo o mal que o pecado introduziu no universo, é a base sobre a qual o bendito Deus pode agir em graça, misericórdia e paciência para com todos, dá a ordem para a eterna expulsão e perdição do príncipe deste mundo, forma o fundamento imperecível do governo moral de Deus. Em virtude da cruz, Deus pode atuar segundo a sua própria soberania. Pode expor as glórias incomparáveis do seu caráter e os adoráveis atributos da sua natureza. No exercício da sua inflexível justiça podia ter destinado a família humana ao lago de fogo juntamente com o diabo e seus anjos. Mas, nesse caso, onde estariam o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, sua benevolência, longanimidade, compaixão, paciência e perfeita bondade? E, por outro lado, tivessem estes preciosos atributos sido exercidos sem que se efetuasse a expiação, onde estariam a justiça, a verdade, a majestade, a santidade, os direitos de governo, ou, numa palavra, toda a glória moral de Deus? Como poderiam encontrar-se a graça e a verdade? Ou a paz e a justiça beijarem-se? Como poderia a verdade brotar da terra? Ou a justiça olhar desde os céus? Tudo isto era impossível. Nada senão a expiação efetuada por nosso Senhor Jesus Cristo podia ter glorificado plenamente Deus, mas na cruz ele foi glorificado. A cruz refletiu toda a glória do caráter divino como nunca poderia ter sido refletida por entre os esplendores de uma criação inocente. Na perspectiva e recordação deste sacrifício, Deus tem sido paciente com este mundo cerca de 6.000 anos. Em virtude deste sacrifício, os mais ímpios, atrevidos e blasfemos dos filhos dos homens vivem, movem-se e existem, comem, bebem e dormem. O próprio bocado que o infiel blasfemo leva à boca deve-o ao sacrifício que não conhece, mas que impiamente ridiculariza. O sol e as chuvas que fecundam os campos do ateu chegam até si em virtude do sacrifício de Cristo. Sim, o próprio fôlego que o infiel e o ateu gastam a blasfemar da revelação de Deus ou a negar a sua existência devem-no ao sacrifício de Cristo. Se não fosse essa preciosa expiação, em vez de blasfemarem sobre a terra, estariam a chafurdar no inferno. Devo advertir que não falo aqui do perdão ou salvação de pessoas. Isto é outra coisa muito diferente, e relaciona-se, como todo verdadeiro cristão sabe, com a confissão do nome de Jesus e a firme crença que Deus o ressuscitou dos mortos. Romanos 10. Isto é evidente e plenamente compreensível, mas não tem nenhuma relação com o aspecto da expiação que estamos considerando, e que é tão admiravelmente prefigurado pelo bode sobre o qual caía a sorte pelo Senhor. Estas duas coisas são distintas, o perdão e a salvação que Deus dá ao pecador, por um lado, e, por outro, a paciência que tem com ele e as bênçãos temporais que lhe outorga. As duas coisas são outorgadas em virtude da cruz, porém cada uma sob um aspecto diferente em sua aplicação. As consequências da expiação para toda a humanidade. Esta diferença não é, de modo nenhum, insignificante. Pelo contrário, é tão importante que quando é vista com indiferença é impossível compreender bem a doutrina completa da expiação. Mas isto não é tudo.
A compreensão clara dos métodos do governo de Deus, quer no passado, no presente ou no futuro, está incluída neste ponto profundamente interessante. E, finalmente, nela está a chave de passagens em que muitos cristãos encontram dificuldades consideráveis. Quero apresentar 2 ou 3 destas passagens como exemplos. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 1 verso 29, a qual podemos ligar uma passagem análoga na primeira epístola de João, capítulo 2 verso 2, em que se fala do Senhor Jesus Cristo como a propiciação pelos pecados de todo o mundo. Nestas 2 passagens o Senhor Jesus é apresentado como aquele que glorificou Deus perfeitamente em relação ao pecado e o mundo, na acepção mais ampla destas palavras. É visto aqui como o grande antítipo do bode em que caía a sorte pelo Senhor. Isto revela-nos um aspecto dos mais preciosos da expiação consumada por Cristo, que é descurado e mal compreendido. Sempre que se levanta a questão de pessoas e o perdão dos pecados em relação com estas passagens da Escritura e outras análogas, é certo o espírito envolver-se em insuperáveis dificuldades. O mesmo ocorre também com todas as passagens nas quais a graça de Deus para com o mundo em geral é apresentada. Estão fundadas sobre aquele aspecto da expiação com que estamos em geral mais diretamente ocupados. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, Marcos 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3 versos 16 e 17. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo 2 versos 1 a 6. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2 verso 11. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Hebreus 2 verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3 verso 9. Deus é glorificado e pode outorgar graça. Não há nenhuma necessidade de procurar evitar o pleno sentido destas passagens e outras semelhantes. Dão um testemunho claro e inequívoco da graça divina para com todos, sem a menor alusão à responsabilidade do homem, por um lado, ou, por outro, aos desígnios eternos de Deus. Estas coisas são clara, plena e inequivocamente ensinadas na palavra de Deus. O homem é responsável, e Deus é soberano. Todos os que se submetem às Escrituras admitem estas coisas. Porém, ao mesmo tempo, é da maior importância reconhecer toda a extensão da graça de Deus e da cruz de Cristo. Isto glorifica a Deus e deixa o homem sem nenhuma desculpa. Os homens argumentam com os decretos de Deus e a impossibilidade em que está o homem de crer sem a influência divina. Os seus argumentos provam que não querem Deus, porque se tão somente quisessem conhecer Deus, Ele está bastante perto para ser encontrado dos que o buscam. A graça de Deus e a expiação são tão compreensivas quanto se pode desejar. Alguém, todo, aquele que de todos são as próprias palavras de Deus, e eu gostaria de conhecer quem é que está excluído delas. Se Deus manda uma mensagem de salvação ao homem é porque seguramente lhe a destina, e o que poderá haver mais perverso e ímpio do que rejeitar a graça de Deus, fazer dele mentiroso, e então apresentar os seus misteriosos desígnios como razão para esse procedimento? Seria, em certo sentido, honesto dizer abertamente: o fato é que não creio na palavra de Deus e não quero a sua graça nem a sua salvação.
Isto podia compreender-se, mas encobrir o seu ódio a Deus e a verdade com a roupagem de uma teologia falsa por ser de duas caras é o grau mais elevado de perversidade. Chega ao ponto de nos fazer sentir que o diabo nunca é mais diabólico do que quando aparece com a Bíblia na mão. Se é verdade que os homens são impedidos pelos secretos desígnios e propósitos de Deus de receber o Evangelho que Ele nos mandou pregar, então sob que princípio de justiça padecerão eles eterna perdição por não obedecerem ao Evangelho? 2 Tessalonicenses 1 versos 6 a 10. Haverá uma só alma em todas as regiões tristes dos perdidos que possa atribuir aos desígnios de Deus a sua estada ali? Não, nenhuma. Oh, não! Deus provou um tão amplo remédio no sacrifício de Cristo, não só para a salvação dos que creem como também para a apresentação da sua graça àqueles que rejeitam o Evangelho, que não há desculpa. Não é porque o homem não pode, mas sim porque não quer crer que por castigo padecerá eterna perdição. Não há erro mais funesto do que aquele que comete o homem quando, sob o pretexto dos decretos de Deus, recusa deliberadamente a graça de Deus, e é tanto mais arriscado quanto é certo que se apoia sobre dogmas de uma teologia unilateral. A graça de Deus é livre para todos, e se perguntamos como pode ser isto? A resposta é esta, e a sorte pelo Senhor caiu sobre a verdadeira vítima, a fim de que ele pudesse ser perfeitamente glorificado quanto ao pecado no seu aspecto mais amplo e ser livre de atuar em graça para com todos e de fazer anunciar o Evangelho a toda a criatura. A graça e a pregação devem ter uma base sólida, e essa base encontra-se na expiação, e ainda que o homem a rejeite, Deus é glorificado no exercício da graça e na oferta de salvação, devido à base em que repousam tanto a graça como a salvação. Deus é glorificado e será glorificado por toda a eternidade. Agora, a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então, veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Agora, é o juízo deste mundo, agora, será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. João 12 versos 27 a 32. Até aqui temos estado ocupados somente com um ponto especial, a saber, o bode sobre o qual caía a sorte pelo Senhor, e um amigo apressado poderia supor que o ponto a seguir seria o bode expiatório, que nos mostra o outro grande aspecto da morte de Cristo ou a sua aplicação aos pecados do povo. Porém, antes de passarmos a esse assunto encontramos a confirmação plena dessa preciosa verdade de que nos acabamos de ocupar no fato de que o sangue do bode morto, juntamente com o sangue do novilho, era espargido sobre e em frente do trono do Senhor, a fim de mostrar que todas as exigências deste trono haviam sido satisfeitas pelo sangue da expiação e que esta respondia a todas as exigências da administração moral de Deus. O sangue da expiação é levado para dentro do véu. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho expiação, que é para ele. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Na verdade, aqui temos uma exibição admirável. O sangue da expiação é levado para dentro do véu, ao lugar santíssimo, e espargido sobre o trono do Deus de Israel. A nuvem da presença divina estava ali e a fim de que Arão pudesse comparecer na presença imediata da glória e não morrer na nuvem do incenso. Elevava-se e cobria o propiciatório, sobre o qual o sangue da expiação devia ser espargido 7 vezes. O incenso aromático moído representa o bom odor da pessoa de Cristo e o odor suave do seu precioso sacrifício. E tomará do sangue do novilho, e, com o seu dedo, espargirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho,
e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Versículos 14 e 15. 7 é o número perfeito, e a aspersão de sangue 7 vezes diante do propiciatório ensina-nos que qualquer que seja a aplicação do sangue de Cristo, seja a coisas, a lugares ou a pessoas, é perfeitamente apreciada na presença divina. O sangue que assegura a salvação da igreja, em a casa do verdadeiro Arão, e o sangue que assegura a salvação da congregação de Israel, o sangue que garante a restauração final e a bem-aventurança de toda a criação foi oferecido perante Deus, espargido e aceito segundo toda a perfeição, fragrância e preciosidade de Cristo. No poder desse sangue Deus pode cumprir todos os desígnios eternos de graça, pode salvar a igreja e elevá-la às alturas de glória e dignidade, a despeito de todo o poder do pecado e de Satanás, pode restaurar as tribos dispersas de Israel, pode unir Judá e Efraim, pode cumprir todas as promessas feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó, pode salvar e abençoar incontáveis milhões de gentios, pode restaurar e abençoar a vasta criação, pode permitir que os raios da sua glória iluminem o universo para sempre, pode mostrar, à vista dos anjos, dos homens e dos demônios, a sua glória eterna, a glória do seu caráter, a glória da sua natureza, a glória das suas obras, a glória do seu governo. Tudo isto ele pode fazer, e fará, mas o único pedestal em que assenta para sempre este admirável edifício de glória é o sangue da cruz, em esse sangue precioso, prezado amigo, que fala de paz, paz divina e eterna, à consciência e ao coração, na presença da santidade infinitiva. O sangue que é espargido sobre a consciência do crente foi espargido 7 vezes perante o trono de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais valor e importância descobrimos no sangue de Jesus. Se olhamos para o altar de bronze, encontramos ali o sangue; se olhamos para a pia de cobre, ali encontramos sangue; se olhamos para o altar de ouro, lá encontramos o sangue; se olhamos para o véu do tabernáculo, encontramos o sangue ali, mas em nenhum outro sítio encontramos tão preciosas lições sobre o sangue como dentro do véu, perante o trono do Senhor, na imediata presença da glória divina. Assim, fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e, assim, fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Encontramos sempre a mesma verdade. E preciso atender aos direitos do santuário. E preciso que os atrios de Jeová, bem como o seu trono, deem testemunho do valor do sangue. O tabernáculo, no meio das imundícias de Israel, tem de estar protegido por todos os lados pelos recursos divinos da expiação. Em todas as coisas o Senhor cuida da sua própria glória. Os sacerdotes e o seu serviço, o lugar de culto e tudo que nele havia, subsistem pelo poder do sangue. O Santo de Israel não podia ficar nem por um momento no meio da congregação se não fosse o poder do sangue. Era isto que lhe permitia habitar, atuar e reinar no meio de um povo que sempre errava. E nenhum homem estará na tenda da congregação, quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia; assim, fará expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Versículo 17. Arão tinha de oferecer um sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Só podia entrar no santuário no poder do sangue. No versículo 17 temos um símbolo da expiação de Cristo em sua aplicação à igreja e à congregação de Israel. A igreja entra agora no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10 verso 19. Quanto a Israel, o véu está ainda posto sobre os seus corações, segundo Coríntios 3. Eles estão ainda à distância, ainda que mediante a cruz podem obter o perdão e ser restabelecidos quando se voltarem para o Senhor. Propriamente falando, todo o período atual é para eles o dia da expiação. O verdadeiro Arão entrou no céu com seu próprio sangue, para agora comparecer na presença de Deus por nós. Dentro em pouco sairá dali para fazer com que a congregação de Israel entre no pleno gozo dos resultados da sua obra consumada. Entretanto, a sua casa, quer dizer, todos os verdadeiros crentes, estão ligados consigo, tendo ousadia para entrar no santuário, havendo sido trazidos para perto pelo sangue de Jesus. Então, sairá ao altar, que está perante o Senhor,
e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Versículos 18 e 19. Assim o sangue da expiação era espargido por toda a parte, desde o trono de Deus, dentro do véu, até ao altar que estava no átrio da congregação. O caminho ao lugar santíssimo está aberto por meio do sangue de Cristo. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer, por nós, perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas, agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenando morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9 versos 23 a 28. Só há um caminho para o lugar santíssimo, e é um caminho espargido com sangue. E inútil tentar entrar por qualquer outro. Os homens podem esforçar-se por entrar nele, por meio da oração ou por direito de aquisição, e entrar por atalho de ordenações ou por uma vereda formada em parte por ordenações e em parte por Cristo, mas é inútil. Deus fala de um caminho, e um só, e esse caminho foi aberto de par em par pelo véu rasgado do corpo do Salvador. Por esse caminho têm passado os milhões de salvos de século para século. Patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, santos em todos os séculos, desde Abel, têm trilhado esse bendito caminho e encontrado por ele acesso seguro e indisputável. O único sacrifício da cruz é divinamente suficiente para todos. Deus não pede mais nem aceita menos. Acrescentar-lhe algo é lançar desonra sobre aquilo em que Deus declara achar agrado, sim, em que ele é infinitamente glorificado. Reduzi-lo seja no que for é negar a culpa e ruína do homem e ultrajar a justiça e majestade da eterna Trindade. O bode Azazel. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário, e a tenda da congregação, e o altar, então, fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Aqui temos, pois, a segunda ideia ligada com a morte de Cristo, a saber, o perdão completo e final do povo. Se a morte de Cristo constitui o fundamento da glória de Deus, constitui também a base do perfeito perdão dos pecados dos que põem nela sua confiança. Este segundo objetivo é, bendito seja Deus, apenas uma aplicação secundária é, inferior de expiação, embora os nossos corações nécios sejam propensos a considerá-la como o aspecto mais elevado da cruz. Isto é um erro. A glória de Deus está em primeiro lugar, a nossa salvação em segundo. Manter a glória de Deus era o objetivo principal e querido do coração de Cristo. Ele seguiu este objetivo desde o princípio ao fim com propósito definido e resoluta fidelidade. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. João 10 verso 17. Agora, é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. João 13 versos 31 e 32, ouvi-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda, e, com a sombra da sua mão, me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava.
E me disse, Tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Isaías 49 versos 1 a 3. A glória de Deus era, pois, o objetivo supremo do Senhor Jesus Cristo na vida e na morte. Viveu e morreu para glorificar o nome de seu Pai. A Igreja perde alguma coisa com isto? De modo nenhum. E Israel? Tampouco. Mas, e os gentios? Também não. A sua salvação e bem-aventurança não podiam estar melhor asseguradas do que sendo parte da glória de Deus. Escutai a resposta divina dada a Cristo, o verdadeiro Israel, na passagem sublime que acabamos de citar. Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tomares a trazer os guardados de Israel, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. E não é preciso sabermos que Deus é glorificado pela abolição dos nossos pecados? Podemos perguntar, onde estão os nossos pecados? Foram tirados. Como? Pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelo qual Deus foi glorificado para toda a eternidade. Assim é. Os 2 bodes, do dia da expiação, dão-nos o duplo aspecto de um único ato. Num vemos como é mantida a glória de Deus, no outro, como são tirados os pecados. Um é tão perfeito como o outro. Pela morte de Cristo nós somos inteiramente perdoados e Deus é perfeitamente glorificado. Existe um só ponto pelo qual Deus não haja sido glorificado na cruz? Nem sequer um. Tampouco há um ponto sequer em que não estamos perfeitamente perdoados. Digo nós, porque ainda que a congregação de Israel seja o objetivo primário contemplado na formosa e admirável ordenação do bode expiatório, todavia pode dizer-se sem reserva que toda alma que crê no Senhor Jesus Cristo está tão perfeitamente perdoada como Deus é perfeitamente glorificado pelo sacrifício da cruz. Quantos pecados de Israel levava o bode expiatório? Todos. Palavra preciosa. Não ficava nenhum. E para onde os levava ele? A uma terra solitária, uma terra onde nunca se poderiam encontrar, porque não havia ninguém para os procurar. Seria possível que um sacrifício fosse mais perfeito? Seria possível obter um quadro mais real do sacrifício consumado de Cristo sob o seu primário e secundário aspecto? Era impossível. Podemos contemplar um tal quadro com intensa admiração, e, contemplando-o, exclamar, em verdade, aqui andou o pincel do Mestre. Todos os nossos pecados estão perdoados. O amigo sabe que todos os seus pecados estão perdoados segundo a perfeição do sacrifício de Cristo? Se simplesmente crê no seu nome, estão perdoados. Estão tirados para sempre. Não diga, como dizem tantas almas ansiosas, temo não experimentar o perdão. Em todo o Evangelho não existe uma palavra como experimentar. Não somos salvos por nossas experiências, mas por Cristo, e para ter a Cristo em toda a sua plenitude e preciosidade é preciso crer e crer somente. E qual será o resultado? Purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Hebreus 10 verso 2. Note-se esta expressão, nunca mais teriam consciência de pecados. Este deve ser o resultado, visto que o sacrifício de Cristo é perfeito, tão perfeito que Deus é glorificado nele. É, pois, evidente que a obra de Cristo não necessita que se lhe acrescente a experiência para ser perfeita. Podíamos da mesma maneira dizer que a obra da criação não era completa antes de Adão a ter realizado no jardim do Éden. É verdade que ele a realizou, mas o que foi que ele realizou? Uma obra perfeita. Desejamos que esta seja desde agora a experiência do amigo, se é que não o foi antes. Que possa agora e sempre descansar com toda a simplicidade em aquele que com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E como são eles santificados? É por realização? De modo nenhum. Então, é pela obra perfeita de Cristo. A consumação disto com respeito a Israel. Havendo diligenciado infelizmente com tanta fraqueza desenrolar a doutrina exposta neste maravilhoso capítulo,
até onde Deus me tem dado luz para o fazer, quero apenas chamar a atenção do amigo para mais um ponto, antes de concluir. Encontra-se na seguinte passagem, e isto vos será por estatuto perpétuo, e no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque, naquele dia, se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados, perante o Senhor. E um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma, isto é estatuto perpétuo, versículos 29 a 31. Isto terá o seu pleno cumprimento dentro em pouco no remanescente salvo de Israel, como foi predito pelo profeta Zacarias, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado, e contra a impureza, e acontecerá naquele dia, que não haverá preciosa luz, num lugar, nem espessa escuridão, noutro. Mas será um dia, o sábado verdadeiro e ansiosamente esperado, conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que, no tempo da tarde, haverá luz. Naquele dia, também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e metade delas até o mar ocidental, no estio e no inverno, sucederá isto. E o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome, e naquele dia, se gravará sobre as companhias dos cavalos, e santidade ao Senhor. E não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Zacarias 12 a 14. Que dia aquele será? Não admira que se mencione com tanta frequência na passagem acima citada. Será um brilhante sábado de repouso, quando o remanescente em pranto se reunir, no espírito de verdadeira penitência, em redor da fonte aberta e entrar no gozo dos resultados finais do grande dia da expiação. Eles afligirão as suas almas, sem dúvida, porque como poderão proceder de outro modo, quando fixarem o olhar contrito naquele a quem traspassaram? Mas, ó, que sábado eles terão! Jerusalém terá uma época transbordante de salvação, depois da sua longa e triste noite de dor. As suas desolações serão esquecidas e seus filhos, restabelecidos nas suas antigas moradas, tirarão as suas harpas dos salgueiros e cantarão outra vez os suaves salmos de Sião à sombra aprazível das suas vinhas e figueiras. Bendito seja Deus, o tempo está próximo. Cada pôr do sol nos aproxima mais desse feliz sábado. A palavra é, eis que presto venho, e em redor de nós tudo parece dizer-nos, chegaram os dias e a palavra de toda a visão, Ezequiel 12 verso 23. Sejamos vigilantes, vigiemos e oremos. Conservemo-nos puros da contaminação do mundo, e assim o espírito do nosso entendimento, os afetos dos nossos corações e a experiência das nossas almas estarão prontos para receber o noivo celestial. O nosso lugar no tempo presente é fora do arraial. Graças a Deus por ser assim. Seria uma perda indizível estar dentro dele. A mesma cruz que nos trouxe para dentro do véu lançou-nos fora do arraial. Cristo também foi lançado dele, e nós temos a mesma posição, porém ele foi recebido acima no céu, e nós estamos ali com ele. Não será uma bênção estarmos fora de tudo que rejeitou o nosso bendito Senhor e Mestre? Certamente que é, e quanto mais conhecermos este presente século mal, tanto mais agradecidos seremos por termos o nosso lugar fora do mundo com Jesus.